noite, Jalieners, e feliz ano novo! Eu tô até de branco, porque sim, estou gravando no dia 1º de janeiro de 2023, gente. Sim, aconteceram alguns causos, aconteceram algumas tribulações, né? O que aconteceu? Meu celular quebrou, perdi o vídeo que eu já tinha gravado. Então já vai aqui minhas desculpas, porque esse vídeo vai demorar mais de sair, exatamente porque eu só tô refazendo ele agora, porque eu descobri que eu perdi uma parte enorme do vídeo. E aí, lá mais pro final, vai ter um corte seco do nada, e vocês vão me ver com outra roupa, é um ano de 2022, um ano do passado, a gente vai voltar, né? Viagem no tempo, reverse for you, enfim. A gente vai fazer isso por quê? Porque eu acabei separando o vídeo em 3 blocos. O primeiro bloco seria para falar do plot em geral, sobre personagens e minha opinião em geral sobre o livro. Segunda parte, para conversar um pouquinho sobre 2 assuntos extremamente importantes. Na verdade, 3 assuntos extremamente importantes que tem, né, no livro, que a gente pode tanto criticar quanto aplaudir alguns deles. E a terceira parte seria mais a parte técnica do livro em si. E essa parte técnica do livro em si, a parte de realmente, assim, gramatura, impressão e etc., eu falei nesse último bloco. Então, o corte seco vai vir exatamente para essa parte mais técnica. Então, vamos começar com a primeira parte do nosso vídeo, que é a parte do plot. Será que minha chefe consegue fazer uma reflexão? Plot. Enfim, essa novel, ela é uma novel de um gênero específico chamado Isekai, ou transmigração. Se você não sabe o que é, eu vou dar uma explicadinha muito básica, mas você pode pesquisar mais por aí, um Google rápido dá conta. Mas é basicamente o quê? A criatura de Deus, que a gente chama de protagonista, morre ou tem algum acidente, ou entra em coma, alguma coisa muito trágica acontece com a criatura de Deus, e ela ou desmaia ou, né, vai de arrasta pra cima, e ela acaba caindo, literalmente assim, tipo assim, pousando do nada, acordando num mundo novo. Não necessariamente com uma criança, ela pode voltar com um outro personagem principal da história onde caiu, ou, enfim, qualquer personagem ou objeto. Isekai é um gênero gigante, então assim, vocês vão achar das coisas mais loucas, das mais normais. No nosso caso, né, é sempre assim. Um personagem da vida real morre e vai pra um mundo... Parece que tô fazendo um coraçãozinho coreano. Ele vai pra um mundo fantasioso e lá ele precisa começar a se adaptar, etc. Esse mundo fantasioso, que vai ter mágica ou não, ou... Enfim, é um mundo muito diferente do nosso e o nosso protagonista precisa se adaptar. O que é mais clássico ainda dos isekais. Normalmente essa criatura, ela cai nesse mundo e ela ainda tem, além de ter um monte de problemas pra resolver, ela tem uma penca de gente do sexo oposto apaixonada, caindo por ela. E assim, ela não administra direito, é um harém, você tá entendendo? É um harém mal administrado, é sempre uma loucura. Mas aí o que acontece? Com essa em particular. A gente, na verdade, tá falando de uma querida, nossa querida protagonista, Rei Ohashi. E ela é o quê? Ela é proletariada, gente como a gente. Mas ela, como vocês sabem, né, a gente já começa na crítica social. A gente sabe que o Japão e o Brasil são os 2 países que lideram a maior parte dos casos de burnout. Burnout é uma doença extremamente nova. Ela é realmente produto do século XXI, produto de um século de uma nova escravidão. E o que acontece? Nossa Rei Ohashi, nossa protagonista, ela tem burnout. E o que é que acontece com ela? Ela um dia volta, né? Além de burnout, ela tem depressão. Um dia ela volta do emprego dela muito mal. E ela, tipo assim, muito mal. E ela tá, tipo assim, no fundo do poço. Ela fala, vou jogar meu jogo favorito. E é isso, porque eu preciso de alguma coisa pra me manter viva. Só que enquanto ela tá jogando o jogo favorito dela, ela cai, bate a cabeça
e morre. E aí vem para o nosso mundo fantasioso de Revolution. Agora vamos falar de Revolution, que é esse jogo, né, que ela caiu, que é o mundo fantasioso dela. Por que um jogo? Aí vocês ficam me perguntando, por que o jogo? Ryohashi, ela é uma proletariada, gente como a gente, depressiva, triste, tadinha, e ela precisa de alguma obsessão pra se manter viva, né? Quem nunca? Quem nunca? Né? Quem nunca? E a obsessão dela pra manter ela viva é o quê? Otome Games. Se você não tá familiarizado com o nome Otome Games, Otome Games é basicamente, a tradução seria tipo, jogo para donzelas, meninas jovens, né? Em japonês. E eles são basicamente o harém invertido. Em vez de ser um cara com várias mulheres, é uma menina para vários caras. E o que é que acontece? Na real, Ryohashi é lésbica. Então ela não joga o jogo pra ter romancinho com os caras. Ela joga porque ela normalmente gosta das vilãzinhas. Quem são essas vilãzinhas do jogo? Se você já jogou algum jogo desse naipe, nesse tipo, né, de harém, você tá sempre batalhando pra conquistar um menino especial na sua rota, né, na rota do menino que você tá escolhendo ficar, sendo que todos eles são apaixonados por você. E tem sempre a menina que vai lhe atrapalhar de conseguir conquistar os caras. Bolei tudo. E Ryohashi, por algum motivo, ela é completamente apaixonada pela vilãzinha do jogo Revolution, que se chama Claire de François. Ou é Claire François? Eu não lembro se tem um D, mas é Claire François. Vamos chamar de Claire François. Claire François é nada mais nada menos que uma nobre senhorita desse reino de Revolution, né? O nome do reino não me recordo agora, mas é um reino que ele meio que junta o Japão moderno com a França medieval. E é uma mistura muito engraçada e ainda tem magia no meio. Bom, Claire, ela é mágica, ela é uma nobre e ela é muito... Ela faz bullying. Ela faz bullying com a protagonista. Mas o ponto é que a protagonista, que é a nossa rei, ela está no paraíso. Gente, pelo amor de Deus, se eu precisasse sofrer bullying da minha personagem favorita, eu também ia. Eu trocava agora esse meu mundo horrível por ser humilhada pela minha personagem favorita. Eu entendo plenamente. Eu entendo o rei. Porque assim, agora assim, não nesse nível, eu não sou tão obcecada quanto o rei pra aguentar a Claire. Claire é dela mesmo, elas foram feitas uma pra outra. Ah, ainda tem essa parte muito divertida. Eu acho essa parte muito divertida. Porque ela cai do nada, né? Num mundo completamente diferente que até agora ela tava jogando e via como um mundo fantasioso. Mas agora é a vida dela lá. Então isso é a vida real? Is this the real life? Or is this just fantasy? Entendeu? Já disse Queen. Is this just fantasy? Is this the real life? Ela não sabe também. A gente acompanha a vida dela, né? Tentando entender isso. Então, além da gente acompanhar essa parte, a gente tem muito humor na leitura, porque nossa protagonista, ela é lésbica. Ah, quando ela cai nesse mundo novo, ela não é mais Ryohashi, ela é Rei Taylor. E nossa Rei Taylor, ela é lésbica. E então, é muito engraçado. Porque o universo continua sendo um harém. Os príncipes, né, que eram as rotas possíveis, continuam gostando muito dela e sendo obcecados por ela. E é muito engraçado, porque toda vez ela tá tipo... eu tenho que conquistar a Claire. E aí, do nada, chega um cara e ela fica... homem, não aguento mais. E tipo assim, é muito engraçado que a gente vê literalmente os pensamentos dela ali, com a escrita muito fluida. Então, é quase como se a gente estivesse lá, vendo ela, tipo assim, com a cara muito enjoada quando chega um cara, porque ela queria soltar com a menininha dela. É maravilhoso. Então, qual é o ponto todo da coisa, né? Ela começa a batalhar pelo quê? Pela segurança da querida amada dela, Claire de François. Por quê?
O jogo se chama Revolution, certo? Por quê? Porque tem revolução. Lembra que se passa numa França de alguma forma? Sim, é a França medieval passando pela Revolução Francesa. Vai ter uma revolução do povo ali. Então, o livro é marcado por, além de muito conteúdo de romance, muito conteúdo de humor, muito conteúdo lésbico, ele tem muito conteúdo de antimonarquismo, de força popular. É muito, muito bom de verdade. Eu fico muito feliz por conta disso. E aí, nessa parte eu começo a mesclar um pouco o ponto 1 e 2, porque o primeiro ponto muito positivo do ponto 2 seria exatamente o fato de que tem essa parte da revolução. Essa parte da revolução, ela vem e ela traz pra gente de forma muito, muito boa e natural, e de forma, claro, lúdica e fictícia, uma revolução acontecendo. Agora, pra mim, o mais bonito foi literalmente poético de se ver é a nossa vilãzinha, que a gente passa o primeiro livro achando uma muito escrota. A gente vê nossa personagem, essa personagem de Clary, a gente finalmente começa a entender por que Rei gosta tanto dela. Porque Rei, ela sempre fala de como ela tem um potencial absurdo. E que como isso é tudo, como ela age de fachada e etc. E eu me senti meio que lendo. Eu não vou falar, eu não vou me expor a esse ponto. Eu não vou. Mas, você sabe Enemies to Lovers? Que o enemies é porque um é do lado bom e outro do lado mal? Pense que um do lado mal tá se transformando. Como essa parte linda da fanfic sempre é maravilhosa, a gente vê isso aqui. E não é uma fanfic, é um livro original. É extremamente bonito ver, né? Isso já é no segundo livro, que é o livro mais denso. Ele é bem grandinho mesmo. Eu marquei bastante porque eu sou muito apaixonada por esse livro. Ele provavelmente, o terceiro livro provavelmente não vai me fazer amar mais do que eu já amo esse segundo livro. Esse segundo livro é tudo pra mim. Me conquistou demais. E o que acontece nesse segundo livro é que a gente vê pelos olhos de Rei, a gente vê pelos olhos da pessoa apaixonada, a gente vê a pessoa por quem ela está apaixonada se desconstruindo, virando uma pessoa melhor e evoluindo. Então se torna ainda mais bonito, porque a evolução de uma pessoa para melhor sempre é ótimo de se ver. Mas você vendo pelo olhar da pessoa que é apaixonada por ele, ai gente, é a coisa mais linda. E assim, eu sou romântica, o ponto é esse, eu sou brega mesmo, sou romântica mesmo, e eu tenho que admitir. E eu não achava que o desenvolvimento de romance delas ia ser bom do jeito que foi. Muita gente reclamou que não teve tantas cenas delas duas, mas pra mim isso foi fenomenal, porque é exatamente isso. Clary, muito do romance às vezes, gente, ele não anda porque você não se aceita como você é, você não se ama. Então ver Clary deixando de se odiar e ativamente virando uma pessoa a qual ela mesma admira é muito bonito. Porque Clary, ela não exatamente se odiava, mas ela sabia que tinha alguma coisa errada na atitude dela. E ela para de ser essa vilã tosca e ela vira uma pessoa que pesquisa. E ela literalmente, ela vivia, né, com essa coisa de que ela achava que ela era uma nobre e os nobres eles eram necessários para regir, né, os pobres, que os pobres eles eram inferiores e os nobres eles de fato precisavam reger essa galera que é burra. E aí ela começa, por conta da namoradinha dela, a viver junto com a galera que é pobre. E aí ela começa a olhar isso e ela fala, gente, não tem diferença nenhuma. Como assim? E aí ela começa a estudar e ela chega sozinha na conclusão de que os nobres não são necessários. A nobreza não é necessária. Essa disparidade social é ridícula. Ela chega nesse ponto, vocês estão entendendo o quão forte esse tipo de mensagem é para um livro infanto-juvenil. E assim, eu me senti extremamente realizada lendo. Eu realmente gosto muito do desenvolvimento do livro, gosto muito do desenvolvimento das personagens e eu entendo plenamente quem teve dificuldade no quê? Na leitura. A leitura do livro, a leitura dos livros do Sudeste Asiático, né? Eu tô mais me referindo aos que eu li, que eu tenho experiência em ler, que é China, Japão e Tailândia.
porque são os que eu li, né? E eles têm todos uma coisa muito de eles serem muito dinâmicos. Enquanto os livros ocidentais, que a gente está acostumado a ler, eles se prendem bastante normalmente a descrições e não são tão dinâmicos nem fluidos na hora dos diálogos ou da passagem de tempo, eles já são o completo contrário. Eles falam um pouco menos de descrição, vão mais para essa parte de diálogo e etc. E é fenomenal. Eu gosto muito, eu tenho apenas o que admirar nesse livro. Então, além disso aí, a gente tem coisas a se criticar no livro. Que aí a gente já tá indo para o nosso segundo bloco. Lembra que eu falei que o segundo bloco, ele tem partes boas e partes ruins? Bom, vamos para as partes ruins. Nas partes ruins a gente tem... Então são 2 pontos que a gente tem que falar agora. A gente tem que falar de transgeneridade e de incesto. Calma, não é com os personagens principais, fique tranquilo. O que ocorre com o ponto da transgeneridade? Que a gente precisa lembrar antes de sair julgando a autora, que é a Inori, lembrar que ela é uma pessoa trans. Ela é uma mulher trans, na verdade. Eu sou cis, eu não tenho o que sair falando que vocês estão certos ou errados, me meter nas discussões. Não tenho mesmo. Eu posso dar minha opinião apenas como LGBT, apenas como mulher. E eu não tenho nada pra me meter na parte da discussão trans, porque eu não sou trans, não é meu papel, não é minha comunidade, eu não tenho nada que tá me metendo. A única coisa que eu peço pra vocês é que antes de sair julgando muito a autora, é que vocês se lembrem que ela é uma mulher trans e que arte também é erro. Uma coisa muito importante na nossa vida é a gente sempre estar lembrando o quê? As experiências. Nem todas as experiências são boas. E nem toda experiência ela tem que ser loucamente performática para ser uma experiência pesada. Então o que é que acontece? As descrições de disforia, elas não necessariamente virão nesse livro do jeito que você tá pensando que elas vão vir. Tem sim um personagem trans nesse livro. Não vou dizer quem é, não vou dar dica, exatamente porque eu acho que estraga um pouco do plot. E o caso eu, pessoalmente, como uma pessoa que conhece outras pessoas trans e que lê bastante do assunto, até pra faculdade, estudo muito do assunto, eu também não gostei. Eu também não acho... Eu, inclusive, escrevi um pouco, vacilou aqui, Nori, e etc. Mas o que a gente tem que lembrar sempre, gente, o que a gente sempre tem que lembrar é que a arte imita a vida, certo? E a arte, ela também é a forma que a pessoa tem de se expressar. Nem sempre ela vai estar se expressando da forma correta, porque nem sempre nossos sentimentos são corretos. Eu não sei de vocês, mas muito da parte de ser LGBT é no começo se odiar bastante e querer se negar pelo que você realmente é. Então é muito legal. Foi muito legal ver uma narrativa tão errônea. Não exatamente porque ela é errônea, mas porque ela é uma narrativa que você vê que é muito da pele. Você vê sentimento ali, você vê alma ali. E, claro, você pode chegar e falar, porra, como uma pessoa trans eu me senti extremamente ofendida. Mas lembre que foi uma pessoa da sua comunidade que fez. Ela não necessariamente está certa, mas os sentimentos são válidos, sabe? Eu vou por esse ponto e é isso que eu queria aconselhar vocês. Antes de cair em cima da autora, lembre-se que ela também faz parte da comunidade e ela vai ler. Ela vai ler. Enfim, aí a gente vai para o nosso terceiro e último ponto dessa parte, que eu não tinha gravado antes, né? Quer dizer que eu perdi a gravação, que é a parte do incesto. A gente tem incesto nesse livro. Eu odeio. Eu fiquei com vontade de vomitar. Eu quase me fez desistir. Eu não gosto de falar dessa parte, mas quando tem crítica a isso, eu sempre vou e falo. Eu subo num palanque e falo sobre isso. Porque a gente não pode ficar passando pano. E era isso que eu queria muito falar com vocês. Tem crescido, né, muito
uma coisa de, vou passar pano pra esse personagem, vou passar pano pra essa obra e tal. Claro que algumas pessoas estão brincando, mas nunca é bom passar pano. Você tem todo o direito do mundo de adorar uma coisa muito esquisita, muito bizarra, desde que você admita que ela tá errada. Gente, senso crítico é a coisa mais importante das nossas vidas. Se a gente perde o senso crítico, a gente perde nosso lugar como cidadão ativo no mundo. Vocês estão entendendo? Senso crítico é o que nos move e é o que não nos aliena. Então, assim, claro que na hora que você tá lendo o livro ali, no embalo, vou ler, você pode não ter nem entendido a coisa direito. Aí você um dia tá pensando, aquela coisa, meu Deus. Você pode não ter nem percebido, mas depois você vai perceber. E, gente, o caso é a gente aceitar que existem erros nas nossas obras favoritas. Existem coisas horríveis nas nossas obras favoritas. Não tem, assim, acho que não tem ninguém certo no mundo. Acho que só Neil Gaiman nunca escreveu nada que eu tenha ficado, tipo, muito puta com ele. Então, assim, o caso é, não passem pano em nada. Não passem pano nem pra si mesmos. Porque a vida, ela precisa, na verdade a vida não, né? As obras que a gente consome, elas precisam ser criticadas de forma construtiva ou não. Ok? Era só isso que eu queria falar mesmo. Não é um puxão de orelha, não é nada, é só que é extremamente importante. Eu não ia mentir pra vocês dizendo que não tem uma coisa dessas. Porque tem. Ninguém da fandom gosta de falar sobre isso. Todo mundo gostaria de fechar os olhos, mas é isso que eu peço. Não feche os olhos, gente. É horrível mesmo. Bora falar, bora criticar. Vai que um dia para. Falando então da parte, né, da diagramatura da New Pop. Eu não acho ruim, vou dizer logo. A galera saiu esperneando, gritando, se irritando, ficando pé da vida. Eu não achei ruim, sinceramente. É um livro muito bem feito. Tem a orelha. É verdade. O primeiro livro, como eu comprei na época da pré-venda, não sei se ainda vende com ele, ele veio com esse cardzinho todo bonitinho. Tipo um... Como é o nome daquele negócio que você manda em carta? Lá da época dos Incas e dos Maias, né, gente? Que ninguém mais faz isso hoje em dia. Cartão postal! Cartão postal. E é a coisa mais fofa, assim, esse cartão postal. É muito bonitinho. A New Pop, ela tem a cultura de fazer isso, né? Há uns anos já. Acompanho a New Pop há uns anos. Eu acho que, se eu não me engano, eu tenho um desse de Aonohana. Acho que foi. Enfim, dentro também tem ilustrações maravilhosas. Não vou poder mostrar muitas, porque muitas são spoiler, né, gente? É muito spoiler. Não pode. Mas a diagramatura em geral é legal. O livro, ele não é... A página, ela não é aquela página super branca, assim, tipo assim, que dói de você abre o livro e fica com dor nos olhos, não. Ela é muito boa. A qualidade da página, assim, não é das melhores, mas também não é, assim, pique edição normal estadunidense. Eu não sei se vocês já pegaram no livro gringo, gente. Brochura. Eles não têm 1% da qualidade que a gente tem. Então, assim, apoie os livros nacionais. Outra coisa, né? Muita gente reclamou também da parte da lombada aqui e tal, que não dava pra ler as coisas direito. Eu acho que deu muito bem. Acho que é a última. A lombada, ela é grossa o suficiente pra ela não... Aí, como vocês podem ver, ela não deu nenhuma amassadinha. Ele foi, assim, maravilhoso de se ler. Eles são livros grandes, então, e foi leve o suficiente pra eu ficar lendo ele, tipo assim, no ônibus. Foi super de boa. E, no geral, o que a gente vai criticar aqui da New Pop? A New Pop, mais ou menos, o que acontece com ela?
ela tem umas traduções estranhas. Teve a treta, né? Se você jogar aí no Twitter também, no search do Twitter, você vai ver isso acontecer. Que a gente ficou muito irritado quando saiu o primeiro livro. E teve uma cena em particular que a própria protagonista, ela aparece falando o homossexualismo. Aí você me pergunta, e vai fazer treta por isso? Claro. O homossexualismo é o ismo, né? Esse sufixo ismo, ele é uma forma de dizer, denominar, né, as doenças. Então, assim, homossexualidade não é doença. Então, não é homossexualismo. O homossexualismo nem existe mais como palavra, não era pra existir. Aí você me fala, mas e qual foi o contexto? Claro, porque de fato, às vezes a gente usa o homossexualismo com contexto exatamente pra ser o contexto, né, de preconceito. Mas não, ela tava falando nada a ver com preconceito. Ela, inclusive, está falando de si mesma no momento, se eu não me engano. E ela é uma personagem lésbica, ela é uma personagem que tem muito orgulho de si mesma, inclusive. E, inclusive, isso é muito bem trabalhado, porque ela, de vez em quando, fica com... Não exatamente a heterocomp, né? Que a gente é bem familiarizada, né? Mas ela fica com aquela coisa de, tipo... Às vezes eu tenho vergonha de ser LGBT, às vezes eu tenho vergonha de ser o que sou, porque eu vim de um país, né? Que não é esse aqui, não é esse de Revolution, que não me aceita, não aceita as pessoas da minha comunidade. Então, assim, às vezes eu tenho vergonha de mim, mas na verdade eu não tenho vergonha de mim. E é essa coisa também da experiência queer, né? Que a gente tá tão familiarizado, mas é isso. A gente tá familiarizado entre a gente. Eu nunca vi isso num livro. Não dessa forma, sabe? Eu nunca vi passado de uma forma tão, assim... é isso e acabou, velho. Eu não tenho que pensar muito nisso, não. Eu, tipo assim, tô refletindo aqui na minha vida, porque é a minha vida, isso faz parte da minha história. E tá tudo bem. E eu amo. Eu, sinceramente, não gosto muito desses livros que eles são muito centrados na vida real. Porque eu uso muito literatura como escapismo. E eu gosto muito de como, assim, a gente tem problemas reais, né? Do mundo real, até porque Rei, ela é do nosso mundo real, mas a gente tá cercado por um mundo de magia, problemas mágicos e ao mesmo tempo problemas do mundo real. Então, assim, essa mescla, ela foi muito bem feita. Eu consegui me inserir muito bem, muito facilmente no contexto, né, da obra. E é por isso que quando teve essa parte da tradução da New Pop com o homossexualismo, isso quebrou muito. Porque você sabe quando você tá instigado lendo, e aí você entra naquele universo e do nada vem alguma coisa que lhe lembra, opa, você tá só fazendo uma leitura. Tem humanos nessa produção. Você meio que destrava assim e você fica, não, cara... sair daquele transe, sabe? E é triste. Todo mundo falou com o New Pop quando viu isso, marcou o New Pop no Twitter. Eu pessoalmente não vi a New Pop falar nada sobre. Não teve um posicionamento sequer, nem online, nem no segundo volume, que era o que eu tava esperando aparecer. Eles podiam simplesmente ter feito uma nota se desculpando sobre o primeiro livro, porque teve uma boa diferença de meses ali pra eles fazerem alguma coisa, né? Uma paginazinha, gente, um parágrafozinho. Não era difícil. Sinceramente, eu sou muito grata por ter essa nova publicada, porque eu já lia o mangá, porque eu não conseguia ler a nova. E eu já li o mangá, e a New Pop também pegou o mangá pra publicar agora. E, inclusive, ano que vem, 2023, vem o anime, que vai pegar provavelmente esse primeiro livro aqui, que realmente não tem muito romance, mas tem muito de rei odiando um homem sendo uma grande lésbica. Então a gente já tá feliz. É isso. Beijinhos. Obrigada por assistirem. Não sei se esse vai ser o encerramento, mas é basicamente isso. Muito obrigada, gente, por assistirem até o final. Eu embolei muito, muita coisa deu errado, mas no final dá certo. No final dá certo. Tchau, gente. E continuem voltando
para o nome da comunidade. Se vai ser Lovers mesmo, se vai ser outro, deem novos nomes se vocês quiserem. E é isso. O canal também é de vocês.